Olá pessoal, vamos falar hoje sobre gaps e tentar entender o conceito desse termo que é tão utilizado na análise técnica por muitos grafistas aí, mas que muitas pessoas não conseguem entender como funcionam os gaps. Primeiramente, vamos tentar entender como é o gap. O que é um gap? O gap pode ser considerado como um espaço vazio entre dois candles, ou seja, um intervalo de preço onde não houve negociação do ativo. Normalmente ocorre entre o encerramento e a abertura de mercado. Porém, nada impede que ocorram gaps durante o pregão. Em sua maioria, os gaps ocorrem em função da divulgação de um fato inesperado, sinalizando uma força compradora ou vendedora maior naquele momento. Existem 4 tipos de gap: o gap comum, o gap de corte ou quebra, o gap de continuidade, que é chamado também de medida ou fuga, e o gap de exaustão. Essa ilustração aí mostra 4 gaps em 4 momentos diferentes. Repare aqui, no passo 1, logo depois houve uma correção. O passo 2, rompeu a linha de tendência de baixa, sinalizando uma alta. No passo 3, um novo gap. E no 4, mais um gap para uma nova correção. Agora vamos trabalhar cada conceito e tentar entender. Primeiramente, vamos falar sobre o gap comum. A principal característica do gap comum é de ser logo fechado. Geralmente aparece em movimentos de congestão, seja de acumulação ou de distribuição. Repare aqui que aconteceu um gap e logo depois um movimento de congestão. A ação lateralizou antes de iniciar uma nova alta, tá? Esse é o gap comum. Ele é muito encontrado. O gap de corte ou de quebra tem por padrão ocorrer junto a um rompimento de uma linha de tendência, ou de suporte ou de resistência. Normalmente ocorre com aumento de volume, dando maior consistência à nova tendência. Então, o gap de corte ele é vinculado ao aumento de volume e geralmente ele rompe uma linha de tendência, seja de um suporte ou uma resistência. Nesse tipo de gap, por iniciar uma nova tendência, o fechamento pode demorar bastante tempo. Aqui uma imagem que ilustra aí um pouco do gap. Repare aqui que existia uma linha de tendência de alta, essa linha azul aqui, depois uma linha de tendência de baixa e um gap nesse momento aqui, que é um gap de corte, rompendo essa linha de tendência de baixa para iniciar uma nova alta. O gap de continuidade, também conhecido como de medida ou fuga. Esse tipo de gap ocorre no meio de uma tendência, ou seja, verifica-se um aumento no interesse da ação em meio a uma tendência já definida. O que é o gap de fuga aqui nesse gráfico? Existia pode-se chamar um pivô de alta aqui, e a ação apresentou um gap, continuou o gap de fuga, é o gap de continuidade, continuou a tendência de alta, e aí fez um topo aqui. Depois, outro gap de fuga, iniciando uma nova tendência de alta aqui, para fazer um novo topo aqui. Ou seja, nesses dois gaps a gente pode reparar que houve a continuidade da tendência. Iniciou uma alta, houve um gap, continuou a tendência. Outra alta, outro gap e continuou a tendência. E o gap de exaustão. O gap de exaustão ele indica que ocorrerá apenas mais um candle antes da reversão de tendência. São indicados pelo alto volume e diferença entre o preço final do dia prévio e o preço de abertura do novo dia. Podem ser confundidos com gap de fuga caso não se perceba o volume expressivo. Pode também ocorrer em tendências de queda. Como é que é um gap de exaustão? A ação iniciou seu movimento de alta, apresentou um gap, houve mais um candle e a ação aqui nesse momento ela entrou em congestão e caiu. Ou seja, gap mais um candle apenas e aí começou o movimento de baixa. É o gap de exaustão. Outro gap de exaustão já é no movimento de baixa, é o gap de exaustão de baixa. Aqui, nesse caso, foi o gap de exaustão de alta e aqui é o gap de exaustão de baixa. Tendência de baixa, gap, um único candle e um movimento de alta. Aí você pode entender como é que funciona o gap de exaustão. Bom, pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender o conceito de gap, fique bem claro e podem mandar suas dúvidas aí para que a gente possa estar explicando aí no grupo Shield. Abraço a todos.